rompeu aquele equilíbrio natural que ele perdeu aquele instinto, né, que assegurava a continuidade da vida na Terra. O ato humano, ele é diferente do ato animal. O ato humano, ele é feito com conhecimento das suas finalidades, das suas consequências. Quer dizer, o ato humano é consciente e de forma deliberada, com liberdade. Né? Isso diferencia importantemente o comportamento do homem. O homem perde, então, aquele instinto de sobrevivência. Se a gente olha para esse lince caçando esse flamingo, a gente não pensa se ele é ou não desprovido de senso estético. Quando a gente olha para esse macaquinho abraçado ainda à sua mãe já morta, a gente não se pergunta se esse leopardo é mau. Né? Não é isso que passa para a nossa cabeça. O que a gente pensa é que o leopardo ele é implacável. Né? Ele atende ao seu instinto de sobrevivência. O homem não. O homem substituiu esse instinto de sobrevivência pela ciência da sobrevivência. O conhecimento do seu ato, a previsibilidade do seu comportamento e a liberdade de escolha modificam muito o comportamento humano, visto, por exemplo, aquela grande transformação que aconteceu na Revolução Agrícola de há 10 mil anos atrás. Né? As coisas mudaram muito a partir daí. E continuam mudando. Com isso, o homem necessita ter um conhecimento um conhecimento necessário para utilizar o conhecimento com um propósito do bem social. Né? Então, a ética, nesse sentido, ela expressa o sentido do senso comum. Né? Um conhecimento necessário para que o conhecimento seja utilizado, então, no propósito da vida social. Quando nós nos colocamos no convívio social, nós estabelecemos modos de comportamento comum. Quando eu, lá na minha infância, me inseria no meu grupo familiar, o meu grupo familiar tinha normas de conduta que todos na minha casa partilhavam. Nós não precisamos, em nenhum momento, sentar e discutir essas normas. Elas foram tacitamente compartilhadas, elas foram surgindo naturalmente na relação e compartilhada por todos. E era entendida como obrigatória, necessária para que houvesse equilíbrio naquele grupamento. Quando eu fui para o parquinho brincar, quando eu fui para a escola, quando eu me inseri em cada um desses ambientes, cada grupo desse tinha esse conjunto de normas que eram compartilhados, experimentados tacitamente e atendiam ao interesse coletivo, né? Ajustando a conduta individual a esse interesse coletivo
e permitindo uma boa vida de relação. Então, normas sociais, elas são estabelecidas em todos os grupamentos nos quais nós nos inserimos. E na medida que a gente vai se relacionando nesses diversos grupos, algumas dessas normas de alguns desses grupos a gente vai introjetando. Introjetando e transformando essas normas em valores nossos, valores individuais, em valores morais. E introjetando essas normas, a gente acaba constituindo este conjunto de regras de conduta que nos caracterizam pessoalmente, os nossos valores morais. A ética, ela é aquele momento onde a gente se debruça de uma forma sistematizada na avaliação destes valores, na percepção da noção do bem. A ética, portanto, ela seria esse tratamento teórico em relação à moral. Na verdade, uma busca não só teórica, mas prática também da ideia do bem, dessa possibilidade de separar a conduta boa da conduta má. Então, nesse sentido, um bom conceito de ética seria esse: um conjunto de regras vigentes que os membros de uma dada sociedade constroem como guia de suas condutas e são enumeradas em termos de bem e mal. Esse é um bom conceito para a ética. A ética, ela é datada. Né? A ética, ela é histórica, ela muda conforme os lugares e os tempos. Inicialmente, o que nós tínhamos era uma ética coletivista. O sujeito de interesse era o próprio coletivo. Era o conjunto social que era o sujeito, o objeto de interesse nesta avaliação da noção do bem. A gente pode ter uma boa noção deste conceito quando a gente se lembra daquele comportamento africano do Ubuntu, né? Uma ética coletiva, o conjunto é o sujeito de interesse no exercício do bem. Mas na evolução, e desde dos tempos clássicos, lá nos tempos clássicos, nasce o cidadão, o indivíduo como elemento central, né? E a ética torna-se, então, antropocêntrica, né? O homem, o cidadão, no centro do interesse nesta reflexão. Na Idade Média, com o avanço do cristianismo e todos os seus dogmas, o centro, o elemento nuclear nesta reflexão passou a ser Deus. E a partir daí, a ética tornou-se teocêntrica. Né? E isso vigiu por toda a Idade Média, até que depois, mais para o final da Idade Média, no Renascimento, o Iluminismo, trouxeram de volta o homem para o centro dos interesses, das reflexões. Né? E a partir daí a ética volta a ser antropocêntrica, apesar que nesse momento um pouco mais justificadora, né, da conduta individual. Quando a gente fala em ética, a gente sempre pensa em religião, né, como se a ética tivesse nascido ali dentro. Não é verdade, na verdade é o inverso. Né? A religião se apropriou do conceito de ética porque lhe interessa.
né, atende bem o seu modelo, né? A ideia da religião, onde a fecundidade é um bem divino, a vida é um dom recebido, a doença é uma provação, a morte uma passagem para a vida eterna. Quer dizer, esses conceitos se encaixam muito bem. Então, de alguma sorte, a religião, as religiões se apropriaram do conceito de ética. Mas não, o conceito de ética, ele transcende, né, essas religiões, transcende todos esses conceitos. E chega, inclusive, na área profissional. Ética profissional é, então, aquele conjunto de princípios que vai orientar as relações profissionais, né, que vai garantir um convívio neste campo de uma forma salutar. A ética, ela se diferencia do direito, né? Nós temos leis que, de alguma forma, norteiam os nossos comportamentos. As leis são criadas pelos outros, pelos nossos representantes, né? E nós temos que obedecer. Nós temos a obrigação de obedecer às leis que foram criadas por outros, né? Porque senão nós seremos apenados. A ética não, a ética profissional não. Nós escolhemos. O conjunto de profissionais é quem escolhe essa esses princípios a serem seguidos. Então, é uma escolha consciente, livre, autônoma. Nós todos participamos da elaboração da ética da nossa profissão, da fiscalização e do eventual apenamento. Tudo isso é feito pelo corpo profissional, não é externo. Né? Nós escolhemos os princípios, nós fiscalizamos a sua aplicação e, eventualmente, se for o caso, julgamos comportamentos que fogem a esses princípios. Portanto, quando nós nos comportamos eticamente, nós não nos comportamos por obrigação. A gente se comporta por dever. Eu tenho a obrigação de parar no sinaleiro fechado de madrugada, mesmo que isso para mim não faça sentido. Mas o meu comportamento ético profissional, ele faz todo sentido para mim a todo momento. E eu sinto, eu devo me comportar dessa maneira. Claro que a ética acaba tendo um caráter prescritivo, mas o conjunto de princípios, ele nasce do próprio corpo profissional. A ética, então, evidentemente que ela evolui conforme as relações sociais vão se complexizando. A ética médica, ela nasce lá na Antiguidade Clássica, né? Ela aparece já com as suas bases no juramento de Hipócrates, que nós médicos insistimos em repetir quando nós nos formamos. A ética que aparece lá naquele momento, na Antiguidade Clássica, é uma ética que coloca como prioridade moral a ideia do bem. O bem que se coloca aqui é a vida e a saúde. A vida e a saúde são bens inalienáveis, irrecusáveis, né? São o elemento maior, né? E nos garante, então, o respeito à natureza humana. O propósito do comportamento ético na ética médica, neste momento, então, é buscar uma vida boa, uma vida digna.
viver de forma consciente, sabendo os rumos que nós estamos estabelecendo. É claro que, neste momento, a, a vida boa, a saúde, elas dependem muito mais do atendimento às necessidades básicas, né, do que mesmo assistência curativa. Mas o que nos norteia essencialmente é a natureza humana na sua base. E, portanto, a ética médica ela se baseia na prática do bem, no exercício da virtude. O que nos interessa é a saúde. E a saúde é coletiva. O que é individual é a doença. A saúde é coletiva. Então, a ação médica é um ato político. Né? Nós somos profissionais de saúde e visamos, então, a promoção da justiça social. Praticar o bem na ação médica envolve honestidade, humildade, prudência. Quer dizer, a ação médica ela implica fundamentalmente em gostar de gente e gostar do que faz. Né? São essenciais para a prática médica. E com isso, essas virtudes, a lealdade, respeito primeiro ao paciente, em segundo lugar à sociedade. Experimentar compaixão, aqui compaixão naquele sentido aristotélico, né, de compreensão do sofrimento humano, solidariedade, né, estar na busca de socorrer quem precisa de ajuda, disponibilidade, estar sempre pronto a servir, generosidade, a virtude de fazer o bem, e a tolerância, né, de respeito do comportamento, mesmo que reprovável, do outro. Então, esse é o exercício dessas virtudes que a gente faz com disciplina, com rigor, né, ou mesmo naturalmente, são fundamentais para a prática médica. Nesse sentido, é natural que o primeiro código de ética profissional de que se tem notícia tenha sido um código de ética médica. Um código de ética médica que visava, obviamente, normatizar o exercício da medicina na relação médico-paciente. Né? Então, esse código surge lá no início do século XIX, na Inglaterra, né? E já tem claramente estes propósitos. É claro, nesse momento, os recursos diagnósticos e terapêuticos são escassos. E até por isso eles são disponíveis para todas as pessoas. Né? Mas o que se busca nesse sentido são meios mais adequados, mais comedidos para se realizar uma vida feliz. Né? A velha ética médica, então, ela, do ponto de vista principalista, ela se baseia nos princípios, então, de beneficência e não maleficência. Né? Exatamente a partir daqueles conceitos de bem e mal que a ética vem propondo. A velha ética médica, ela estava centralizada no médico. O médico era o sujeito. O médico era o sujeito que tinha o dever de exercitar o bem.
E esse exercício do bem, ele dizia respeito à natureza intrínseca do médico, à sua moralidade. Então era uma atitude paternalista. Né? O médico sabia o que podia ser feito, sabia o que devia ser feito, sabia qual era o caminho do bem e competia a ele guiar, né, todas as ações nesse propósito. Né? Então, era o grande elemento, era o grande sujeito. Mas as mudanças vêm ocorrendo, e o século XXI, desculpa, o século XX promoveu mudanças extremamente importantes. Entre as duas grandes guerras do século passado, nós observamos um fato curioso, um fato inusitado. A biologia sucedeu à física no campo científico. O conhecimento científico avançou enormemente no campo biológico. E esta novidade científica, esse progresso científico exigiram, então, uma reflexão ética importante. A ciência e a ética são duas janelas diferentes do espírito. Não? A ciência nos mostra o que é. A ética nos mostra o que deve ser. Não? Então, esse é um momento, com o avanço científico, com o brutal desenvolvimento tecnológico, esse é um momento, então, que nós precisamos passar a fazer reflexões importantíssimas. O progresso científico levou a modificações nas relações sociais extremamente importantes. Primeiro, alterações demográficas. Aumenta a população mundial, aumenta a expectativa de vida ao nascer, aumenta a população de idosos. Isso muda muito a relação social e o exercício da medicina. A população mundial está em pleno avanço no seu número, ainda estamos em crescimento, estima-se aí que até pelo menos o ano 2080 nós ainda estaremos numa curva ascendente importante e possivelmente ultrapassaremos os 10 bilhões de habitantes. Né? Um aumento significativo. E isto inclui o aumento da expectativa de vida ao nascer. Só para lembrar, no início do século XX, 1900, a expectativa de vida girava em torno de 34, 35 anos. No final do século XX, isso já tinha dobrado, né? Passado dos 70, e continua crescendo essa expectativa. Até quando? Nós ainda veremos. E isso envolve, obviamente, o aumento da população de idosos, né? O número de pessoas acima dos 60, acima dos 65, acima dos 80 anos, esse contingente vai crescendo muito. E isso muda muito a assistência à sociedade, a assistência médica, inclusive. Além dessas alterações demográficas, há de se considerar alterações também extremamente importantes na assistência à saúde. Primeiro, a mudança no perfil das doenças. Depois, a intermediação dos serviços médicos. Terceiro, conflitos na relação médico-paciente. A mudança no perfil das doenças, ela pode ser vista bem quando a gente compara, no Brasil, as principais causas de morte no começo e no final do século XX. A gente vê que as doenças infecciosas parasitárias, que eram a principal causa, lá no início do século XX, caiu bastante, já que essas doenças
puderam ter um significativo controle, e, por outro lado, as doenças crônicas e degenerativas têm um crescimento enorme como determinantes da morte das pessoas. E isso é uma mudança significativa. Outra mudança enorme tem a ver com a intermediação dos serviços da saúde. Até então, o médico exercia o seu trabalho indo de casa em casa, batendo de porta em porta e estabelecendo diretamente com o paciente um relacionamento, uma relação médico-paciente, visando essa assistência. A partir desse avanço todo que nós tivemos, o que se observa é o aparecimento de um terceiro elemento, um intermediador, seja público, seja privado, mas alguém que se intromete nessa relação médico-paciente, promovendo uma mudança significativa nessa relação e com consequências para todos os lados. A relação médico-paciente entra em conflito, conflito que acaba se traduzindo nisso que nós observamos na atualidade. A medicina está cada vez mais eficiente e o médico cada vez mais desprestigiado. Claro que isso tem a ver com a contaminação da relação médico-paciente observada a partir de todas essas mudanças. Aí a gente chega na pós-modernidade, né, com fatos extremamente novos em decorrência de todas essas transformações. E aí surge um conceito novo, o conceito de bioética. A bioética, ela pode ser assim conceituada: estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde. Agora nós não estamos falando mais de assistência médica, nós estamos falando de ciências da vida e cuidados da saúde, né? Novos profissionais entram em jogo a partir do século XX. Até o início do século XX, quem cuidava da saúde era o médico. Bom, já havia farmácia e uma outra ação nessa área, mas as outras grandes profissões de saúde, elas são nascidas no século XX, né? O século XX faz nascer, então, todas essas profissões que nós conhecemos hoje. Então, não interessa mais se preocupar com o comportamento do médico na relação com o paciente, mas a relação de todos esses profissionais com o paciente. E, claro, essa relação continua examinada à base de valores e princípios morais. O nascimento da bioética, quando é que ela nasceu? A gente poderia lembrar de que teria sido o primeiro, já no início do século XX, a usar o termo bioética. Ele usou numa perspectiva diferente, respeito do ser vivo como princípio, mas o termo bioética depois ele vai ser redirecionado. Há quem defenda esse dia, 9 de novembro de 1962, como o dia do nascimento da bioética. Nesse dia chegou nas bancas, né, o último exemplar da revista Life, trazendo na capa um artigo: Eles decidem quem vive e quem morre. Nesse artigo, é um artigo sobre um serviço de hemodiálise, que naquele momento tinha chegado a um limite. A oferta estava menor do que a procura. A procura tinha superado muito a oferta. E
Então, iniciou-se a fila de espera, a lista de espera, né? E alguns seriam beneficiados e outros teriam que aguardar, né? E alguém teria que decidir quem é que vai ser beneficiado, quem vai ter que aguardar, né? Daí esse título, né? Eles decidem, eles, os profissionais de saúde, claro, decidem quem vive e quem morre. Esse me parece interessante como um marco, né, nesse processo. Há quem defenda Potter como o pai da bioética. Né, nos seus escritos, particularmente na Ponte para o Futuro, ele queixa, né, de uma iminente ruptura entre a cultura científica e a cultura humanista, preocupando-se que os fatos biológicos e os valores morais possam seguir rumos diferenciados, se distanciando uns dos outros. Né? Claro, as concepções de Porter têm esse viés ecológico político bastante significativo. Mas, se de um lado a bioética seria essa forma mais humana de escolher os excluídos, por outro lado, ela visa uma solução pacífica das diferenças que se apresentam. O mundo deixou de ser canônico. Né? Não dá mais para separar o mundo em mocinhos e bandidos, né? O bem de um lado, o mal do outro. Né? Todas as condutas, elas envolvem aspectos bons, aspectos maus, né? Tudo se mistura, tudo deve ser bastante contextualizado, né? Nada é absoluto no sentido do bem e do mal. Então, não estamos aqui mais para resolver unanimemente conflitos, né? Mas o respeito, né, ao pluralismo moral que essas novas ideias e condutas nos colocam. Nesse sentido, e por conta disso, a prioridade moral agora deixa de ser o bem e passa a ser o justo. Né? O que é o norteador agora é o que eu devo fazer. Né? Nós temos que considerar, então, bens particulares a alcançar, mas também princípios universais a se respeitar. Né? Então, há aquele, do ponto de vista ainda principalista, há aqueles dois princípios iniciais de beneficência e não maleficência, se ajuntam dois outros: a autonomia e a justiça. A autonomia no sentido de uma capacidade do indivíduo de governar a si mesmo. Né? E a justiça, aquela seleção individualizada de beneficiários, né, de recursos agora disponíveis, mas escassos. Eles não são suficientes para atender às necessidades de saúde de todas as pessoas. Né? Então, há de se fazer uma seleção. Né? As pessoas não podem ser tratadas de forma igual. A igualdade na atenção aumenta a desigualdade. Né? Então, a equidade é agora o critério fundamental. Essa nova bioética, então, ela se assenta essencialmente no cidadão, no direito do cidadão, e não se assenta mais, então, no agente,
no, na moralidade do agente, mas no direito do cidadão. Aí, o que se valoriza nesse instante, então, é a qualidade do ato, né, profissional, visando, então, uma melhoria de qualidade de vida das pessoas na comunidade. Então, os determinantes do surgimento da bioética envolvem esses aspectos já comentados, né? O desenvolvimento tecnológico das, durante as guerras do século passado. Claro que a bioética ela atende fundamentalmente essa perspectiva liberal americana, né? Esse é o modo de olhar para a realidade nesse instante. Surgem as novas profissões de saúde, várias, né? Um dia eu contei, eram 14. Hoje confesso que não saberia dizer exatamente. Mas são muitas as profissões de saúde. Hoje a gente não olha para essas questões só, então, do ponto de vista médico. Mas ainda outras coisas merecem atenção quando falamos de bioética. A ultra especialização médica, né, o conhecimento avança enormemente, uma só pessoa não é mais capaz de abarcar todo o conhecimento, a necessidade da especialização. A elevação dos custos da assistência por conta de um conhecimento cada vez mais avançado e uma tecnologia cada vez mais diferenciada e cara, né? E um novo temário para a bioética em função, então, daquelas transformações e da incapacidade nossa agora de separar tão nitidamente o bem do mal. Do ponto de vista da ultra especialização médica, só para citar um exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2380 de 2024, ela atende aos ditames lá da Comissão Mista de Especialidade. Essa resolução determinou que no Brasil nós temos 55 especialidades médicas, 62 áreas de atuação. Eu não vou, evidentemente, falar dessas especialidades. Estão aí as 55 especialidades e áreas de atuação 62. Então, o leque se abriu importantemente. Com relação à elevação dos custos da assistência, essa elevação é consequência, evidentemente, do surgimento de novas tecnologias, tanto diagnósticas quanto terapêuticas. É consequência também de novos recursos que prolongam a vida das pessoas em doenças graves. A custa de medicamentos novos que surgem de alto custo em decorrência, então, das necessidades da pesquisa cuidadosa antes do seu aparecimento e, como já foi dito, o maior número de idosos. Junte-se a isso a tal medicina preventiva, né? A preocupação dos profissionais, então, de fugirem de processos, principalmente quando algum eventual insucesso ocorre. E, nesse sentido, passa-se a usar a tecnologia médica de uma forma inadequada, com tendência a usar exames cada vez mais caros, né? Um número excessivo de exames, e isso em detrimento daquela velha relação, daquela velha anamnese, daquele velho exame individualizado da pessoa, né? Isso, claro, eleva importantemente os custos. E com relação ao novo temário, está aí um monte de temas novos, complexos,
né? A bioética da vida cotidiana, a bioética nos limites, né? Agora a modernosa inteligência artificial nos cuidados de saúde, né? Mais um tema para essa discussão, né? Então a moderna bioética, então, ela abre muito em relação àquilo que se via de antanho. A bioética, ela tem, então, como funções esses elementos: descrever e analisar os conflitos que se apresentam, proscrever comportamentos que podem ser considerados reprováveis, prescrever os comportamentos corretos, adequados, amparar todos os envolvidos em alguma disputa de interesses e valores, claro, priorizando, valorizando aqueles que nesse enfrentamento são considerados os mais fracos. Tentando, então, resumir esses conceitos, a gente poderia dizer que, do ponto de vista da exigência moral, aquela velha ética médica clássica, ela interessando-se por como eu devo viver, pensava no sentido da vida, pensava em saber o que é bom querer, né? E daí a ética da virtude, da prática do bem. Agora, o foco muda para o que eu devo fazer, né? O ato individual aqui, ele tem que buscar esta junção entre o bem particular a se fazer com os princípios universais a se respeitar. Do ponto de vista da prioridade moral, a velha bioética colocava o bem no centro, bem aqui na nossa área, vida e saúde, né? E o elemento central, o sujeito na situação, era o médico. A moralidade do agente, do profissional, né, numa atitude paternalista, dizendo que é o que se deve ser feito. Neste momento agora, na atualidade, o que se busca é o que é justo, o que se deve fazer para se obter o que se quer. Né? Agora o sujeito é o cidadão e seus direitos, que exige a qualidade do ato, né? A autonomia. Agora aqui é a autonomia essencialmente do sujeito, do paciente. E do ponto de vista principalista, né, a velha ética médica, ela se assentava na beneficência, não maleficência, aquela separação possível entre o bem e o mal, e o bem era a vida sagrada, né, a vida inalienável e irrecusável. Agora, acrescente-se a esses velhos princípios os princípios de autonomia e justiça, né? E o propósito de se promover o bem-estar, a garantia de uma vida digna e boa a partir do direito do cidadão. A bioética, ela é um processo contínuo de reflexão, de ajuste às mudanças sociais, culturais, científicas, tecnológicas. Cabe à bioética manter-se atualizada, responder de forma sensível aos dilemas emergentes, promovendo um diálogo interdisciplinar
e a participação coletiva das pessoas nas decisões. Muito bem, do ponto de vista conceitual, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Fico aberto para a gente discutir. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que eu leio aqui com o professor. Se alguém quiser abrir o microfone também para fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade. Muitos agradecimentos, doutor. O pessoal adorou a aula. Pessoal comentando aqui, muitos aplausos, corações. Estou bem tranquilo. Eu queria te lembrar que eu tenho um pequeno objetivo. Você vai ter que falar um pouco mais alto para mim aí. O pessoal agradecendo muito pela aula, doutor. O pessoal falando que a aula foi boa, muitos agradecimentos, excelentes explicações, pessoal bem feliz, bem tranquila. E sem questionamentos, doutor. Eu vou voltar a palavra para o senhor, só para o senhor dar uma boa noite para nós, para encerrar. Sem perguntas. Se o senhor quiser dar uma boa noite para nós encerrarmos, fique à vontade. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer por estar aqui, agradecer a paciência de vocês de me ouvirem, ainda mais hoje, nesse momento, o meu Botafogo deve estar em campo, possivelmente ganhando do Flamengo, e vocês preferiram ficar aqui ouvindo esses nossos comentários, né, ao invés de verem a grande disputa entre o bem e o mal, entre o Botafogo e o Flamengo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite e até a próxima, tá? Próxima aula, segunda-feira. Depois eu mando pra gente as informações sobre a aula. Obrigado, pessoal. Boa noite.